E aí pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre como fazer um bom currículo nos padrões internacionais para você se destacar e ser chamado para entrevista em grandes empresas do exterior. Bom, como eu já falei no vídeo em que eu conto como eu consegui meu estágio no Facebook em Londres, inclusive se você quiser ver esse vídeo você pode clicar aqui em cima, o primeiro passo para conseguir uma entrevista nessas grandes empresas é você ter um currículo que se destaque, porque como você pode imaginar, essas grandes empresas como Facebook, Google e Microsoft, eles recebem milhões de currículos todo ano. Então, para você conseguir passar da primeira etapa e ser chamado para uma entrevista, é importante que você tenha um currículo que chame atenção e que seja bem organizado. Então no vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais de como fazer um bom currículo. Uma outra coisa que é importante mencionar é que um bom currículo tem dois aspectos importantes. Um deles é a organização do seu currículo e o outro é o conteúdo dele em si. Então não adianta nada você fazer coisas super interessantes e super importantes e ter um currículo mal feito e mal escrito, e por outro lado também não adianta você ter um currículo super bem feito e bem organizado e não ter nenhuma boa experiência para colocar nele. Inclusive o tópico desse vídeo foi uma sugestão do Luiz, que deixou um comentário aqui embaixo. Então se você tem alguma sugestão de vídeo que você gostaria de ver aqui no canal, deixa um comentário aqui embaixo que eu prometo que eu tenho que trazer para vocês. Bom, como eu falei, o foco aqui são currículos internacionais para grandes empresas. Então eu vou me basear no formato de currículo internacional. Então isso pode ser um pouco diferente se você for aplicar para empresas do Brasil. Uma fonte de referência que eu peguei é um post aqui no LinkedIn da Elizabeth, que ela é recrutadora da Microsoft da América Latina toda. Então ela que é a pessoa que faz recrutamento de universitários para a Microsoft. Então eu acho que é uma fonte bem confiável, afinal é ela que avalia os currículos e seleciona quem vai fazer ou não as entrevistas. Eu vou deixar o link desse post na descrição, então você pode estar conferindo com mais detalhes. E aqui ela fala sobre 10 dicas para você fazer o currículo baseado em que você é um estudante universitário. Mas muitas das dicas vão valer também para você que quer aplicar para uma vaga de full time. Em vez de eu ler esse artigo com vocês passo a passo, eu vou abrir o meu currículo que me fez conseguir fazer entrevistas na Microsoft, no Facebook e na Amazon, e vou comentar um pouco sobre ele e aproveitar para dar as dicas para vocês. E vale lembrar que essa versão do meu currículo é uma versão desatualizada e foi a versão que eu utilizei para enviar para o Facebook e para a Microsoft na época que eu fiz os processos seletivos. Então aqui no meu currículo ainda não tem, por exemplo, o meu intercâmbio. Eu fiz isso porque eu queria mostrar para vocês também o conteúdo que tem no meu currículo e o que foi suficiente para eu conseguir ser chamado para as entrevistas. Bom, então abrindo aqui meu currículo, a primeira coisa que vocês podem notar no meu currículo é que ele vai ter só uma página. E isso é meio que uma regra ou uma recomendação que eles fazem, que pede que você faça apenas uma página a cada 10 anos de experiência. Isso porque eles querem uma coisa resumida, porque eles têm tempo limitado. Então eles querem algo direto ao ponto. E também falando um pouco sobre organização, vale lembrar que se você está aplicando para uma vaga internacional, seu currículo tem que estar escrito em inglês. E aí você tem que se atentar bastante ao como está escrito seu inglês, porque é óbvio que você não quer entregar um currículo que tenha erros de escrita. Então se atente bem a isso e inclusive peça para os seus amigos ou para outras pessoas lerem o seu currículo para avaliar se eles não encontram nenhum erro de escrita. Agora falando do conteúdo em si, uma coisa que pode ser um pouco diferente do Brasil é que no exterior eles não querem que você dê informações demais. Então informações pessoais sobre você não é necessário colocar. Você não tem que colocar sua idade, seu endereço, nem nada do tipo. Eles só querem saber as informações técnicas sobre você. E as únicas informações pessoais que são necessárias vai ser o seu nome e as informações de contato, como por exemplo e-mail e telefone. Principalmente se você ainda estiver na universidade, uma informação muito importante é que você coloque a data de graduação. Então quando você espera que você vai se formar. Isso é muito importante porque dependendo da data você vai se aplicar para uma vaga de estágio ou então para full time. Então eles precisam muito dessa informação. E outra coisa que é legal mencionar é que a ordem das coisas do seu currículo ela não tem um padrão fixo. Mas é claro que você quer deixar o que é mais impressionante, ou seja, o que mais conta ao seu favor, em primeiro, para destacar mais nos olhos do entrevistador. Então é mais recomendado que você coloque as coisas mais importantes logo no início. Mas dentro das categorias, geralmente você vai colocar na ordem dos mais recentes para os mais antigos. Então se você tem um tópico, por exemplo, sobre a sua formação acadêmica, você geralmente vai colocar as coisas mais recentes e depois as coisas mais antigas. Então aqui no tópico de educação, por exemplo, eu tenho as coisas mais recentes que eu fiz e depois a mais antiga. Então, como você pode notar, além da educação, eu vou ter outros tópicos que são bem importantes, que vão ser as suas experiências, os seus projetos e as suas conquistas. Vale lembrar que o seu currículo ele é específico para a vaga que você está aplicando. Então, se você está aplicando para engenheiro de software, não vale a pena você colocar informações que não sejam relacionadas a esse tipo de vaga. Isso porque o entrevistador está interessado em quais habilidades você tem para aquela vaga em específico. Então, às vezes, colocar uma coisa super avulsa não compensa. Ainda mais porque a gente tem o limite de uma página a cada 10 anos de experiência. Outra coisa muito importante é que no seu currículo você não quer fazer uma redação. Geralmente eles falam para você deixar em tópicos separados para ficar bem fácil de ler. O seu entrevistador conseguir ver o seu currículo, bater o olho e já tirar a informação dali. E quando você faz um texto corrido com muita informação, fica muito difícil da pessoa tirar a informação de lá de forma rápida. Então se você separa em categorias e faz explicações pequenas em tópicos, isso vai ajudar muito e trazer uma ótima impressão, porque vai ficar fácil para o seu entrevistador tirar as informações necessárias de forma rápida. Então como vocês podem ver, eu separei nas categorias e para cada categoria eu tenho os tópicos importantes. Então sobre os meus projetos principais, eu tenho cada projeto separado de uma forma fácil de tirar a informação e além disso,
disso, para cada desses subtópicos, é muito importante que você dê uma descrição que explique o que você fez. Porque o entrevistador só vai se interessar de fato pelas experiências que está aqui se elas mostrarem para ele quais habilidades você tem e o que você já consegue fazer. Então, para cada coisa que a gente vai escrever, você tem que pensar em como eu fiz, o que eu fiz e qual foi o impacto que isso gerou. Então, essas coisas são muito importantes para você descrever em cada coisa que você coloca no seu currículo. Porque o entrevistador, ele precisa saber o que você fez, como você fez, o que você utilizou. Então, essas são perguntas que você precisa conseguir responder ao olhar o seu currículo. E é claro, de forma bem resumida para caber no seu currículo. O seu currículo é uma forma de explicar o que você já fez e quais são suas experiências. Então, se você às vezes não tem muita experiência profissional, por exemplo, você pode preencher o seu currículo com seus projetos pessoais que você fez. Então, o que é importante é que você consiga mostrar quais são suas habilidades, o que você já aprendeu e o quão interessado você é por um assunto. Porque além das qualidades técnicas, o seu currículo deve mostrar o quão interessado e engajado você é na área que você está aplicando. Inclusive, como você pode ver no meu currículo aqui que eu tinha aplicado, eu ainda não tinha nenhuma experiência profissional de fato. Então, eu coloquei majoritariamente os meus projetos que eu tinha feito anteriormente, que foram projetos pessoais ou que eu fiz na universidade ou no meu curso técnico e também alguns cursos que eu participei. Então, esse é o tipo de informação que importa, é você conseguir mostrar as suas experiências que você teve no passado, sejam elas profissionais ou pessoais, e o quão engajado você é na sua área. Além disso, por fim, se tratando de uma aplicação para uma vaga de programador, é muito importante que você mencione as linguagens de programação que você sabe. Então aqui eu tenho as linguagens de programação e, como vocês podem ver, eu tenho a quantidade de anos que eu tenho experiência com essa linguagem. E para mim esse é um jeito bem prático de apresentar as linguagens que você conhece. Isso porque você colocar como avançado ou intermediário ou básico em alguma linguagem pode ser um pouco difícil de quantificar o que é intermediário de fato. Então, geralmente, eles recomendam você colocar uma quantidade de anos que você tem afinidade com aquela linguagem, e essa quantidade de anos vai dizer meio que implicitamente qual é o nível de habilidade que você tem com aquela linguagem. E por fim, aqui também tem sobre as linguagens que eu sei falar, então português e inglês, que vai ser muito importante no caso de você estar aplicando para uma vaga internacional, claramente. Então, para resumir, um bom currículo que chame atenção, ele é um currículo organizado e que é direto ao ponto, que fala explicitamente o que você fez, como você fez e qual foi o impacto que isso gerou. E que o entrevistador consegue tirar todas as informações de bater o olho no seu currículo. Eu recomendo vocês darem uma lida nesse artigo que eu vou deixar aqui embaixo da Elizabeth, que eu falei sobre as dicas de fazer um bom currículo, e ele vai abordar basicamente tudo que eu falei nesse vídeo com alguns detalhes a mais que às vezes pode ser interessante você saber. E não se esqueça que apesar de um currículo bem organizado e bem escrito ser muito importante, o conteúdo que está nele é o que mais vai importar, então o que ele vai dizer sobre você. Então mesmo que você não tenha muita experiência profissional, por exemplo, eu recomendo que você coloque projetos pessoais que você teve, e se você ainda não teve, corre atrás de procurar fazer projetos que possam mostrar o quanto você consegue aprender e as suas habilidades com programação, por exemplo. A última dica para finalizar é que você sempre pode entrar no site de carreiras das empresas e olhar o que eles pedem como requisito para cada vaga. E aí procurar fazer algum projeto que se relacione diretamente com o que eles estão pedindo. Então você consegue ver o que eles pedem e tentar fazer algo que vai mostrar que você tem aquilo. Então isso pode com certeza chamar muita atenção dos entrevistadores e te garantir que você consiga ser chamado para uma primeira fase de uma entrevista. Se você ficou com alguma dúvida ou quer compartilhar o seu currículo para eu dar uma olhada, deixa aqui nos comentários e já deixa o seu like para apoiar esse tipo de conteúdo e não se esquece de se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Muito obrigado e até a próxima!